Enfim, chegou o grande dia que a gente estava esperando, a estreia do nosso Comunicast, o podcast feito para a comunidade concurseira. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Vai ser um programa muito especial, com muitas dicas valiosas. Meu nome é Gilmar Brito, auditor do TCE Pará e host do Comunicast concurso. Espero que vocês desfrutem durante essa experiência, que vai ter um entrevistado muito especial. Estou muito ansioso de fazer essa entrevista com ele, porque ele tem uma carreira fenomenal, muitas aprovações. Eu sei que vocês já estavam aguardando com muita expectativa a divulgação dele, mas antes só queria fazer uma breve introdução que eu acho muito importante, que é contar por que foi que nós tivemos essa ideia de construir esse podcast para concurso público. Assim, a minha história como concurseiro, por muito tempo que já fui, e também como professor e trabalhando com mentoria atualmente, me mostra que a caminhada para concurso público ela é muito solitária. Então, via de regra, é você, concurseiro, e seus livros, você e seu PDF no seu computador, com só você acreditando em você mesmo, na maioria das vezes, só tem apoio da família quando tem. Muitas vezes vocês são muito desacreditados e acabam, por conta das reprovações que acabam vindo naturalmente, que é normal, né, no curso de uma preparação para concurso público, entrando no que eu chamo de um ciclo vicioso negativo, que é estuda, reprova e vai baixando a confiança, vai cada vez mais ficando menos motivado para continuar essa caminhada, vai perdendo aquela persistência e desacreditando que você é capaz de passar. Então, um dos grandes objetivos desse podcast é criar em torno dele, por isso que o nome é Comunicast, né? Criar uma comunidade de pessoas que realmente acreditam no potencial de cada um, porque eu acredito sinceramente que cada um é capaz de, cada um de vocês que estão do outro lado, que estão estudando, são capazes de passar no concurso público, desde que façam, obviamente, uma preparação adequada, criem o comprometimento com vocês, mas isso a gente vai fornecer por meio desse podcast algumas ferramentas que irão otimizar, sabe? Contando história de pessoas de sucesso. Então, o que está por trás do podcast é unir a comunidade concurseira, aqueles que estão estudando, com os concursados, pessoas que já fizeram sucesso no cargo, na carreira que vocês um dia sonham alcançar. Então a gente quer criar essa ponte entre esses dois lados e fornecer para vocês informações que foram valiosas na preparação dessas pessoas, que hoje eles vão passar aqui de forma totalmente gratuita, até de um modo como entretenimento para você passar o teu final de semana, seja qual for o dia que você escolher para assistir. Peço que vocês curtam, tá? Compartilhem com seus amigos, vamos espalhar aí o podcast para toda a nossa comunidade, para a nossa sociedade, porque aqui no estado do Pará, principalmente, na nossa região norte, a gente não tem algo assim, e a gente precisa ter referências locais, porque aqui a gente tem muita história boa para contar, muitas pessoas realmente assim extremamente preparadas, que têm um currículo, como o nosso convidado de hoje, melhor até do que a maioria das pessoas do restante do Brasil, e a gente precisa contar a história dessas pessoas para vocês. E agora, sem me alongar muito, né, chegou a hora de apresentar o convidado tão especial, realmente uma pessoa que eu tenho prazer de dizer que é meu amigo e que está hoje inaugurando com o primeiro episódio. Antes, eu vou ler aqui de forma muito resumida um pouco do currículo dele para vocês terem noção, para ter noção da capacidade desse rapaz. Ele é graduado em Contabilidade, Ciências Contábeis, graduado em Direito, graduado em Economia, 3 formações, especialista em Gestão Empresarial, especialista em Direito Civil e Processo Civil, especialista em Direito Público, mestre em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito pela UFPA, possui doutorado em Ciências Empresariais pela Universidade da Espanha e está fazendo outro doutorado pela Universidade de Buenos Aires. Ele me mandou o currículo quando eu pedi, pessoal, 24 páginas. Eu até brinquei, eu não queria um livro, eu só queria ter o currículo. E ele me mandou 24 páginas. Então, esse aqui é um breve resumo. E, atualmente, ocupa o cargo de conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Com vocês, a partir de agora, meu amigo, seja muito bem-vindo, Daniel Melo. Obrigado, Gilmar. Agradeço pela honra do convite, né, de fazer parte desse início da trajetória da Comunicast. E sendo o primeiro convidado a conversar com a sua comunidade, né, vou tratar dessa forma, é realmente honroso. Espero que o meu exemplo de vida, né, e as experiências que eu tive possa ajudar a comunidade, a todos os concurseiros, né, que nos prestigiam com a audiência, em trilhar as suas próprias
histórias, né? E que elas Sim. sejam de sucesso. E assim eu espero que essa nossa conversa leve a isso. Eu só esqueci de mencionar um fato. Ele tem 13 aprovações em concurso público. Um fato assim, mais relevante para quem está estudando, já que o podcast é para concurseiro. 13 aprovações em concursos públicos, sendo que a maioria deles são primeiros lugares. Então, a pessoa que tem um nível de preparação altíssimo, um nível de experiência altíssimo. E eu estou muito ansioso, não sei se vocês perceberam, mas o Daniel, ele não trouxe o sotaque do lugar de onde ele veio, né? Conta um pouquinho da tua história, Daniel. Da onde você veio? Você perdeu o sotaque na hora de despachar a bagagem? Porque todos os meus amigos que vieram do teu estado têm um sotaque muito forte. Pois é, eu sou catarinense, né? Vivi grande parte da minha vida em Santa Catarina, né? Toda a minha infância, adolescência e parte da vida adulta, parte do início da minha carreira acadêmica também é do Sul, eu sou de Santa Catarina, minha família ainda vive lá, mas essa vida de concurseiro, né, te leva para muitos outros lugares e distantes e vivi uma boa parte da minha vida depois disso na Bahia, né? Foram 15 anos na Bahia e agora estou há 8 anos no Pará, né? E muito feliz, inclusive, da receptividade da população paraense, do povo paraense, que é um povo naturalmente acolhedor, né? E eu me Sim, sinto em casa e muito bem, né? Em relação à minha adaptação, né? Aqui vocês têm tantas riquezas, né, que são assim incontáveis, né? Mas a natureza, a população, a culinária, né, que é a maravilhosa. arquitetura é maravilhosa. Sim. A história do Pará, do povo paraense, realmente é algo assim absurdamente importante, desconhecida, né, inclusive, né? Eu ignorava completamente, né, mas fiquei muito feliz, né? E hoje sou uma pessoa que me considero paraense, inclusive, Sim, por adoção. eu também tenho muito orgulho desse estado, porque é um estado extremamente rico, como você falou. Todo mundo usa aquela frase clichê, né? O estado de dimensões continentais é muito complexo, com certeza, mas ao mesmo tempo é muito rico. Tem, como você falou, culinária, as nossas florestas. Então a gente tem que exportar para o restante do Brasil os nossos valores, né? Em todas as áreas. E eu acredito que a área de concurso público hoje, há muito tempo já é uma febre nacional e a gente tem muita história legal para contar. Estou muito ansioso para ouvir a tua. Queria saber logo de início como Claro. foi que você começou a estudar para concurso público. Você vem de uma família estruturada? Como é que começou a tua história dentro da caminhada estudando para concurso público? Pois é, na verdade, eu não tinha essa pretensão, né? Eu sou de uma família, meu pai é militar, minha mãe dona de casa, sempre estudei em escola pública, né? Desde o ensino fundamental, ensino médio, não tinha a pretensão de fazer concurso, não tinha essa perspectiva. Mas o meu pai era militar e eu tentei no início a carreira militar, né? Prestei o serviço militar de forma voluntária porque gostaria de seguir a carreira militar inicialmente, mas quando eu entrei lá eu tive um choque, né? E percebi que não tinha vocação para aquilo, sinceramente Sim, não tinha vocação. E aí eu fui para a iniciativa privada, né? Atividade da iniciativa privada e comecei o meu primeiro curso de graduação, Ciências Contábeis. E quando eu concluí o curso de Ciências Contábeis, eu fui para o mercado. Eu fui atuar, né, como contador e atuei durante alguns anos. E só quando comecei a minha segunda graduação, que foi Direito, que é um mundo já, né, de inserção dentro dos sim, concursos públicos, né, que eu vi a possibilidade de um concurso público. Mas ainda assim, né, não tinha muito a pretensão. Quase no final do curso, isso já era 2009, 2008, 2009, da minha segunda graduação, é que me despertou o interesse. Disse, a área pública é uma área boa, porque tinha tanta essa discussão dentro da sala de aula, dentro do curso de Direito, né, de concurso público, que me despertou o interesse. E quando eu terminei a minha graduação em Direito, né, logo fiz a OAB, fui aprovado e aí eu comecei a estudar efetivamente para concurso público. Eu digo, não, agora eu tenho que ter um rumo definitivo na minha vida, né? Ou eu me embrenho na advocacia ou na iniciativa privada, ou eu vou para o mundo público. Eu decidi, nesse sim. momento, vou fazer concursos públicos, né? E aí eu comecei a estudar. Pois isso é uma coisa muito interessante esse fato de estar contando, porque para quem tem formação jurídica, é formado em direito, bacharel em direito, a gente tem essa peculiaridade, que é o direito ele abre tantas possibilidades que a gente sempre termina a graduação, via de regra, são as exceções que aquelas pessoas já sabem, já têm a convicção do que querem ser. Eu
também não sabia se eu ia para o mundo. Eu já era até concursado quando eu terminei, porque eu fiz o caminho inverso. Eu passei no nível médio e depois comecei a fazer a faculdade de Direito. Mas, de modo geral, a gente pensa em ir para a advocacia, porque a advocacia é ilimitada e o cara, pô, na advocacia eu vou ficar rico. E tem a área do concurso público que ela acaba fechando duas portas também, né? Uhum. Ela fecha a porta de você ficar rico e fecha a porta de você ficar pobre. Vai te dar uma vida estável, tranquila, você pode planejar seu futuro, etc. Mas a gente vive sempre esse dilema. Então, atualmente, muitos concurseiros, você que está aí do outro lado, às vezes está nisso. Que carreira eu vou seguir? Se eu continuo advogando, se eu paro de advogar para me dedicar ao concurso público? Como foi que, dentro desse período que você falou, não, a partir de agora realmente eu vou sentar, vou estudar para concurso público, você na época trabalhava e estudava, como você começou a administrar teu tempo para poder ir encaixando esse roteiro, esse planejamento de começar a estudar para concurso público dentro da tua rotina? Certo. Foi uma decisão, né? Foi uma decisão de eu quero me embrenhar na vida pública, né? De ser um servidor público. Então, só que eu já tinha minha atividade profissional, eu dependia da minha atividade profissional, logicamente, né? E eu conciliei. O início foi conciliação. E é possível. Porque quando você tem um foco, uma determinação, e quando você quer muito algo, e eu tinha decidido ser servidor público, né? Por conta da estabilidade, né, que você Sim, colocou, talvez seja uma das grandes razões para as pessoas migrarem da iniciativa privada para o serviço público. É uma estabilidade, é uma tranquilidade em relação ao seu nível padrão de vida, né? Você vai manter o seu padrão de vida, que talvez não seja, né, de riqueza e de muita abastança, mas é tranquilo e não existe intempéries, né? Faça chuva, faça sol, seu salário está lá, você não tem o risco de perder o seu emprego, o seu sim, posto. Então, é uma garantia. Talvez essa seja uma das grandes razões para a busca do serviço público, né? E além disso, né, o retorno de você ser um servidor público é que você está prestando um serviço para toda a coletividade, para a comunidade, que é muito importante. E isso é também uma forma de satisfação dentro da atividade pública, né? Que é algo que nós também buscamos, né? Dar a nossa cota de participação para a sociedade. Não podemos pensar sim. única e exclusivamente no retorno financeiro, né, de um cargo público, né? Então eu decidi, mas eu tinha minha atividade profissional e eu dividi o tempo, né? Eu sabia que eu ia ter que demandar um determinado tempo para os estudos, né? Me dedicar aos estudos, porque eu tenho projetos, eu tenho objetivos, né? E eu quero muito a esfera pública. Sim, eu acredito muito, assim, eu também já estava trabalhando quando passei no curso para o Tribunal de Contas, auditor, e eu acho que assim, a primeira dica, eu até vou querer te ouvir nesse Claro. aspecto também, eu tenho assim que é muito importante para quem está estudando agora. Independente, porque a maioria das pessoas que estão estudando, eles são estudantes de editais. Então, eles esperam o edital sair e fica correndo atrás. Espera o edital sair e fica... Parece uma analogia com um cachorro que fica correndo atrás do rabo e nunca alcança, porque ele só estuda e para, não cria a disciplina. Então, uma coisa que eu passo muito para os meus alunos, e aí, como primeira dica que eu já deixo hoje, é procurem criar um núcleo duro, assim, das disciplinas principais que caem em todo tipo de concurso, até você definir qual a área que você quer seguir, né? Começa a fazer uma boa base em constitucional, administrativo, se você tem formação jurídica, civil, processo civil, penal, processo penal, que são as disciplinas que estão caindo praticamente em todo concurso público. Depois de fazer uma boa base, aí sim você vai começar a se preocupar e escolher uma carreira, de repente, porque é melhor você ter uma boa base e depois escolher um edital do que ficar sempre só esperando esse edital sair e ficar correndo atrás. O que você pensa disso? Você concorda? Tem uma opinião diferente? Não, perfeito, Gilmar. Essa é a primeira coisa. Estudar, você vai ter que estudar. E existem disciplinas que são aquelas disciplinas que são, independentemente de qual é a área que você queira seguir, aquelas disciplinas elas vão estar presentes, né? Essa parte da área jurídica, a parte, né, da língua portuguesa, da matemática, a parte mais básica, ela geralmente está em todos os editais. E aí você não pode perder muito tempo, você tem que focar. Eu quero, pelo menos numa grande área. Eu Sim, quero seguir a área fiscal. A área fiscal, né, você tem desde auditor da Receita Federal, passa por auditor de todas os estados, né, das secretarias de Fazenda, auditor municipal, mas é uma área que, né, te permite, por exemplo, ter um estudo único, que vai servir para todo e qualquer concurso, em qualquer estado, sim, das 27 unidades da federação, na esfera federal e nas esferas municipais, o mesmo estudo vai servir. Então você otimiza uma área fiscal, e aí você vai estudar lá
pesadamente o direito tributário, a legislação tributária, o direito constitucional, o direito administrativo, a auditoria, né? A auditoria Sim, e alguma coisa de contabilidade vai servir para todos os concursos de matemática, de língua portuguesa, vai servir para todos. Aí você pode fazer. Por quê? Muitas vezes o concurseiro ele tem pressa. Então não dá para ele ficar esperando um concurso específico. Eu isso. quero ser, por exemplo, só auditor da Receita Federal. Vai abrir um concurso de cada 5 anos, 6 anos. Agora nós estamos há um longo período, né, sem o concurso. Mas esse estudo, como você bem mencionou, esperando o edital, não dá para esperar o edital para depois estudar. Você vai ter 2 ou 3 meses de preparação e, convenhamos, isso é um período muito curto para você Sim, estar em nível de ser aprovado. Mas se você tem aquela base, né, você pega a hora que sair o edital, você vai estudar só as particularidades, porque vai cobrar alguma coisa específica, legislação municipal, vai cobrar alguma coisa sobre um regimento do perfeito. órgão, É né? isso. E aí dá tempo, em 2 ou 3 meses, de você se preparar especificamente para isso. Então, acho que é isso, né? Estudar de um modo geral e aí focar numa área. Ah, eu quero o ensino, eu quero a área fiscal, eu quero a área jurídica, eu quero a área de tribunais de contas, de analista, eu quero a área administrativa. Sim, Então, você, tendo essa, essa primeira decisão, qual é o foco, qual é a área, estudo genérico. E depois, saindo o edital, estudo específico, focado nas questões, nas perfeito, particularidades do edital e perfeito. do cargo. Excelente dica aí de quem realmente já passou em vários concursos e eu concordo 100%. Começa então, está nessa caminhada de indecisão, começa definindo qual a área de atuação do serviço público você quer atuar. O que que eu quero ser, né? Quero ser um auditor, quero ir para a magistratura, quero ir para o Ministério Público, enfim, defina a tua área. Em cima disso, você vai criar uma base forte, sólida, para quando sair o edital você aprofundar, né? Exatamente. E E, qualquer edital, né? Dentro da área, né? e isso, Qualquer edital. e a gente já vai chegar num ponto muito interessante que eu quero, estou muito curioso de saber como você se tornou, permita, eu estou falando você por conta de ser um amigo, tá, pessoal? Mas se tornou conselheiro substituto, porque eu costumo falar para meus amigos, na época que a gente passava, estudava para concurso de Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, pelo menos a minha experiência pessoal, e muitos amigos foram assim também, não eram concursos tão visados. Eu passei 10 anos atrás do concurso Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas meio que aconteceu na minha vida. Eu já era servidor público do TJPA, nível médio, e saiu o concurso, olha, tem uma remuneração maior do que a minha, eu vou lá fazer, mas a gente não aprende na faculdade o que que se faz, o que que é o controle externo, né? Como é que surgiu na sua vida esse concurso para conselheiro? Era algo que você já queria? Qual era a sua grande meta em termos de estudo para passar numa carreira final? Pois é, Gilmar, você falou aí bem, e achei interessante porque Tribunal de Contas surgiu, na minha vida, surgiu ao acaso. Não foi planejado, Sim, não foi pensado, não foi sonhado inicialmente. Por quê? Quando eu terminei meu curso de Direito, eu disse, eu vou estudar, eu queria ser auditor, mas eu queria ser especificamente auditor da Receita Federal. Era meu sonho, né? Dentro da graduação, eu desenvolvi esse sonho por conta também da minha formação, né? Antes de ser advogado, eu era contador, então tem muito a ver, tem tudo a ver, e eu me considerava tributarista, né? Então, entendi que a ideia de ser auditor da Receita Federal. A primeira coisa que eu fiz, bom, eu sou cru, né, em concurso público, não tenho absolutamente nada. Eu fui fazer um cursinho. Aí eu fiz um cursinho focado para a Receita Federal, especificamente, né? Estava na iminência de ser lançado um edital e eu fui fazer esse cursinho, né? Um cursinho de 6 meses, um curso muito bom, né? Fiz o curso e aí fui tentar fazer o meu primeiro concurso. Logo, auditor fiscal da Receita Federal como primeiro concurso é um desafio bastante grande, né? E eu com fui certeza. aprovado, mas eu não fui classificado no número de vagas. Mas mesmo assim, eu tinha a expectativa, né, de ser chamado, né, na vigência do concurso público, né, de 2 anos, porque é um concurso muito difícil, eram 17 disciplinas, né, muita coisa para estudar. E realmente eu não estava, efetivamente, mesmo com o curso feito, eu não estava preparado. Né? Foi aprovado, meio que me frustrei, né, por conta disso, mas aí é uma questão que eu quero colocar aqui como dica, né, e para todos que nos ouvem, né, que vão passar por esses desafios, esse meu insucesso, que eu considerei um insucesso, na verdade foi um sucesso. Sim, Foi um grande sucesso, meu primeiro concurso público, minha primeira tentativa, né? Fui até aprovado, não classificado no número de vagas, mas se eu tivesse tomado para mim lá como uma grande vitória, né, que eu não tomei, eu tomei como uma derrota, eu me frustrei, né? Eu pensei,
meio que abandonei a ideia de ser auditor fiscal, que era um sonho que eu nutria. Mas, e aí, nesse mesmo período, né, em 2011, lança-se o edital do TCE. E aí eu estou lá no PCI, né, verificando os concursos, Sim. abertura de concurso, porque agora sou concurseiro. Aí eu verifiquei esse concurso. Aí fui olhar a formação, precisava de formação jurídica, contábil, economia ou administração. Né? Eu tinha formação, digo, já tinha um estudo da área jurídica, conhecia um pouco da contabilidade e tudo. Disse, eu vou fazer esse concurso. Mas foi ao acaso, porque eu também não conhecia controle externo. Aliás, infelizmente, né, em qualquer graduação que você faça, qualquer estudo, você não vê nada de controle externo, absolutamente nada. E eu tracei aquilo como um desafio, né, mas também assim um tiro no escuro. Para mim foi um tiro no escuro. Eu me achava mais ou menos preparado pelo curso que eu fiz, pela minha dedicação, pelos estudos que eu já tinha feito além do curso. E vim fazer. E aí, quando eu vim fazer, eram 1.200 inscritos para 4 vagas. Eu pensei, Nossa. meu Deus, eu vou lá para o Pará, né? Aí, a minha primeira pensamento foi isso, e me retornou a ideia da minha frustração da reprovação, né? Quando saiu a lista dos inscritos, 1.200, 4 vagas. Eu disse, vou fazer o que lá, né? Mas eu pensei, disse, não, né? E aí está a ideia de você insistir, né? Pensei, não, eu vou investir, é investimento. Eu vou investir. O teu gasto da passagem, o deslocamento, hospedagem. E vou, e vim, fiz, né, a primeira fase, e aí saiu o resultado da primeira fase, foi aprovado. Agora vamos para a segunda, né? E aí A foi para a segunda brincadeira foi fase. ficando interessante, né? Já foi ficando interessante, já foi me deixando mais. Aí fui aprovado na segunda fase, aí vamos lá, né, entregar os títulos, né, e tudo mais. Eu já tinha alguns títulos bons, né, naquela época. Sim, E aí, né, fiquei em quinto lugar, né? 4 vagas, eu fiquei em quinto lugar. Eu pensei, verdade. cara, e agora, né? Será que eu vou ser chamado? Isso foi em 2012 já que saiu o resultado. Mas eu tinha a minha atividade, estava tranquilo, né? Já morava na Bahia, já estava lá, né? A minha atividade, já exercia a advocacia. Disse, não, vamos aguardar. Agora o que tem que fazer é aguardar. 4 vagas. E quando eu fiquei sabendo, aí um dos substitutos foi a conselheiro, né? A doutora Odilon. E uma outra conselheira que passou à minha frente, a Sarmento, Patrícia Sarmento, ela passou num outro concurso para o Mato Grosso do Sul, para o mesmo cargo, e foi para lá. Disse, bom, agora abriu a vaga. Agora eu tenho a expectativa muito clara de eu ser chamado, né? E felizmente, no apagar das velas, né, 4 anos, eu fui chamado, né, e eu tomei posse, né, no cargo que hoje eu ocupo, é um cargo que me deixa muito feliz, né, em relação à aprovação em concurso público, mas aí eu vou contar a história entre, né, a minha aprovação em 2012 e eu ser chamado em 2016, é que eu fiz todos os outros concursos, né, da minha Sim. vida, né, e depois disso fiz apenas um concurso. Você citou aí o conselheiro Odilon. A gente aproveita, né? Já deixa aqui o convite para ele, quem sabe no futuro, porque é alguém que tem uma história muito legal dentro do controle externo também. É, Ele começou desde o início, né? Passando para auditor de controle externo, foi gerente de fiscalização lá em Santa Catarina, até chegar aqui como conselheiro substituto, pessoa também dos conselheiros, juntamente com o conselheiro Daniel. Nosso tribunal é extremamente técnico, os nossos conselheiros são extremamente técnicos. E eles são também dos que se destacam pela riqueza dos votos, né? A gente aprende muito lá dentro do Tribunal de Contas. Para mim, cada voto do conselheiro Daniel, do conselheiro Dilon, conselheira Milene também, Julival, os titulares Cipriano, Lourdes, a presidente, Rosa Egídia, todos eles, enfim, têm votos extremamente técnicos e a gente acaba aprendendo muito. Então, para quem está estudando, né, para concurso de Tribunal de Contas, eu até recomendo. Às vezes, tá na hora vaga, não está fazendo nada, vai ler um voto, vai ver o que assunto que está ali quente no tribunal, por exemplo. Agora a gente está, desde o ano passado, vem falando muito de decadência, né, dentro de prescrição, dentro dos tribunais de contas, essa situação aí do TCU, de resolução, etc. E dentro de tudo que você me falou, me chama a atenção, assim, a importância de você já ter uma boa base, né? E volta exatamente. lá porque a gente estava. Se você não tivesse tido uma boa base, muito dificilmente você conseguiria aprovação num concurso dessa envergadura. Porque você não estava preparando especificamente para ele, né? Exatamente. E aí eu aproveito fazer um adendo, porque não fiz no início, mas agora é o momento que a gente faz aquela pausa, porque o nosso primeiro podcast ele já está começando com 2 grandes patrocinadores, tá, gente? Só para deixar claro para vocês, são apoiadores que estão confiando no projeto aqui no nosso primeiro episódio. Primeiro eu vou falar aqui da Mandril, nossa agência de publicidade, propaganda, que é os meninos muito feras, o Davi, o Matheus, meus grandes amigos, assim, eles
começaram lá do zero, eu vi a história do início deles, hoje estão... Esse aqui é só uma pequena parte, tá, do que é hoje a Mandril, e eu tenho certeza absoluta que em breve será um dos maiores aqui do estado do Pará, porque eles têm a paixão, eles trabalham com paixão, você vê no olhar deles assim, o perfeccionismo na hora de montar cenário, isso aqui, olha, os copos têm que estar alinhados aqui, então eles cuidam de cada detalhe. Então deixo aqui minha indicação, se você está precisando de uma agência para divulgar o teu negócio, e hoje em dia o marketing digital é o que vende. Se tua empresa está fora do marketing digital, fatalmente você está fora da grande concorrência do mercado. E o segundo patrocinador desse primeiro episódio especificamente é um parceiro que eu tenho há muito tempo, sou professor lá, faço mentoria com eles, o pessoal do Seju Norte Concurso. São meus amigos também pessoais lá, a Marcinha e o Lucas, um grande abraço para vocês. Obrigado por estar acreditando no projeto, né? Hoje tenho a honra de falar que é o maior cursinho preparatório da região norte, então se você está querendo começar a formar a tua base e está nesse vou, não consegue ter disciplina, organização para estudar, se matricula em algum cursinho de turma regular. Eu recomendaria começar com uma turma regular e depois define a tua área, depois construir. E uma grande novidade é que se você colocar o cupom lá no site do Seju Norte, Comunicast, dentro de qualquer curso, você vai receber um percentual de desconto, começando a partir de 10%, mas isso só para as 10 primeiras pessoas que aderirem a qualquer curso do Seju Norte, tá bom? Então, feito aqui devidamente o registro dos nossos apoiadores, a gente vai voltar porque o papo tá legal, falando que dentro dessa história de insucesso que você falou, porque não é, você tem muitas aprovações, mas também houveram reprovações. E sempre me vem à mente quando alguém fala, por exemplo, minha história ela não é feita de só sucesso. Ao longo eu tive algumas frustrações, mas essas frustrações acabaram me ensinando, me tornaram mais forte. Porque você tem duas formas de absorver isso, né? Ou você toma porrada e fica ali para sempre e não sai mais, ou você toma aquilo como aprendizado e segue em frente. E eu gosto sempre de destacar que eu faço propaganda desse livro aqui de forma gratuita, inclusive quem aderir lá ao curso do Seju vai ganhar esse livro aqui pelo Comunicast, que é o parceiro, tá? Nunca deixe de tentar um livro do Michael Jordan, que particularmente meu ídolo no esporte e meu ídolo assim pessoal, minha referência, porque eu acredito que o Comunicast ele está sendo criado para construir referências para quem está estudando para concurso, mas obviamente nós temos as nossas referências também. Então o Jordan ele me ensina muito, ele é um cara que além de extremamente talentoso, ele sempre foi extremamente comprometido, dedicado, e ele fala muito isso, porque ele já decidiu campeonatos, já decidiu muitos jogos, mas a maioria das vezes ele falhou. E as pessoas não têm noção disso, né? Quantas ele fala no livro dele, dezenas, centenas de vezes ele teve o arremesso da bola final e ele errou. Mas isso não vai para a história porque vamos dizer que precisa se construir o herói, né? As grandes marcas precisam construir o herói, a liga, a NBA precisava construir o herói e ele era o melhor no momento. Então vai contar a história de que ele fez o jogo virar, que ele ganhou o campeonato, mas ele conta que a principal lição dele foi que ele aprendia nos momentos que ele errava, né? Então ele tem um psicológico muito bom. E eu acredito muito que a preparação psicológica, meu amigo conselheiro, que ela é tão importante quanto o estudo, a preparação técnica. O que você acha sobre essa parte emocional, do controle emocional, do aluno realmente focar naquilo que é importante, que é a preparação dele? Pois é, e na verdade a nossa missão aqui, né, e sua, né, do Comunicast, é justamente diminuir o caminho entre quem inicia a preparação e a aprovação para o concurso público. Só que você bem colocou, né, essa trajetória é uma trajetória de frustrações, e no início você falou, eu tive 13 aprovações em concurso público, mas tive outras 10 reprovações. Sim. Só que olha que interessante, a primeira reprovação foi a única reprovação que eu realmente me frustrei, eu fiquei frustrado. Eu quase abandonei a carreira de concurseiro por conta do primeiro concurso, a primeira tentativa, né? E lá eu me senti frustrado, mas eu aprendi com isso. E eu sei que a minha segunda aprovação, ela foi em razão também da minha primeira reprovação, porque os estudos que eu fiz para aquilo, isso é uma coisa que ninguém tira de nós. Sim. Né? Você estudou para um concurso, mesmo que você não tenha atingido aquele objetivo naquele momento da sua vida, aquele seu aprendizado ficou. A experiência de você ter ido e participado do primeiro concurso já te tira, no segundo, no terceiro, no quarto, nos próximos, já te tira um nervosismo,
da enfrentar, você já Sim. sabe como é o A sistema, você já importância da sabe como é a prova. experiência, né? Exatamente, você deixa de ser cru em relação a isso, a essa prática, e isso é muito importante, isso é determinante, inclusive, porque os concursos públicos chegam no nível que uma ou duas questões faz toda a diferença Sim, entre a aprovação e a reprovação, de estar sim, na lista ou estar fora da lista. sim. E esse é um detalhe que pode ser simplesmente o teu nervosismo te fazer errar aquela questão que seria determinante para você ser aprovado. E essa preparação, essa não aprovação te ajuda nas próximas etapas. Então, é muito importante não se frustrar. É muito importante saber que você, mesmo você não tendo sido aprovado naquele momento, você aprendeu aquele conteúdo, ninguém mais vai te tirar, você vai usar aquilo para outros concursos e você teve a experiência de ir lá enfrentar o seu nervosismo, enfrentar a sua insegurança e Perfeito. na segunda vez, na terceira vez, isso já vai estar muito menos dentro de você para a realização de Sim, concursos e vai te dando experiência, inclusive. Né? A vida de concurseiro é assim, ela não é somente de acertos, de sucessos, mas ela tem que ser uma vida de insistência. A sim. determinação, a obstinação, a busca constante e sempre estar preparado. E eu sempre coloco o seguinte: eu acho que o grande desafio, quando nós vemos lá a lista de inscritos, 900 inscritos para uma vaga, eu fiz acho que 3 ou 4 concursos com mais de 1.000 inscritos e uma vaga, ou 2 vagas. E isso nunca me abalou em relação a fazer o concurso, porque eu sempre ia lá e eu colocava o objetivo. Né? Eu quero ser aprovado no concurso, eu quero ser aprovado no concurso. Mas eu quero ser melhor do que eu fui no concurso anterior. Então eu colocava um desafio Com você mesmo. comigo mesmo. Isso. Né? Isso é E aí eu importante. conseguia sempre estar motivado, Sim, mesmo tendo sido reprovado, mas eu fui muito melhor do que eu fui no concurso anterior. E para mim aquilo era uma vitória, para mim aquilo era um sucesso. sim. Apesar de eu querer o cargo, apesar de eu querer o serviço público, existe um tempo também para isso, né? Existe um tempo de maturação, de preparação, existe um tempo de amadurecimento da pessoa. E isso vai te ajudar, inclusive, na sua vida profissional, É de servidor público, isso, né? a caminhada ela requer muita paciência, né? Muita. Persistência, mas com muita paciência. E é isso que você falou. Eu acho muito legal quando você toca nesse assunto e fala da questão da concorrência, porque os alunos, de modo geral, os concurseiros, eles são muito ansiosos. Então, saiu a concorrência, que nem, por exemplo, o seu caso. Uhum. A maioria já, pô, nem ia fazer esse Nem vai concurso. fazer. Uhum. 1.200, 4 vagas, então tá aí 300 por vaga. Eu não vou nem lá tentar, não vou nem me arriscar, né? Sendo que você já tem uma boa base formada, já tem ali uma certa confiança em si próprio, né? E acreditando que eu acredito muito nisso. Então, assim, eu falo muito isso para os meus alunos em sala de aula, que a importância da preparação psicológica juntamente com a construção técnica, é estar estudando e criando conteúdo. Porque tem muitos alunos, se eu sair o concurso, por exemplo, a gente que é lá do TCE, sai o concurso do TCE para o próximo mês, tem muita gente preparada. Preparado do ponto de vista técnico, mas Uhum. ponto de vista emocional não Emocional. está preparado. Uhum. Porque é aquela pessoa que chega no meio da prova, começa a ver que tem questão difícil, ele se desestabiliza. E isso não é fator, gente. É um recado que eu deixo para vocês. Não se desestabilize por estão enfrentando questões difíceis, porque a prova é feita de questões fáceis e questões difíceis. E isso faz parte do jogo. Eu sempre mentalizei muito isso. Se a questão está difícil para mim que estudei, está difícil para Para todo mundo. todos, claro. Entendeu? Então isso não me desestabilizava. Então começa a construir alguns gatilhos dentro da tua mente e começa a acreditar naquilo que você está fazendo, né? O Sêneca mesmo, que a gente nos bastidores, vocês não estavam ouvindo, mas eu estava falando sobre estoicismo aqui com meu amigo. Eu sou muito adepto a essa corrente filosófica grega e tem 3 grandes prepulsores, assim, que é o Marco Aurélio, antigo imperador romano, o Epiteto e o Sêneca. E o Sêneca, na hora que você falou do insucesso lá, eu até anotei aqui, na mesma hora já me veio a lembrança dele, porque ele falava isso, que o melhor investimento que você pode fazer é no seu conhecimento, que nem você falou, porque isso ninguém tira Não, não de tem que. você, né? Você investe numa ação na bolsa de valores, isso pode oscilar, vai subir, vai descer, você não controla, mas você controla a tua preparação. E isso é muito importante, né? O que você acha dessa questão de manter o foco na preparação e não ficar se estressando com esses ruídos externos, como, por exemplo, quando vai sair o edital, quando vai ser a concorrência, o quanto isso é importante para uma preparação. É determinante, inclusive, né? Porque essa questão emocional, psicológica, dessa preparação, a preparação técnica de estudos, né? É algo que você consegue buscar, né? A partir da sua dedicação, do seu empenho,
mas essa questão mais interna, né, esse equilíbrio interno, é uma preparação muito subjetiva, muito tua, né? E que pode ser o fator determinante na sua aprovação, porque todos os demais candidatos estão na mesma situação. Todos os demais candidatos, né, você colocou aí muito bem, né? Ah, mas é uma pergunta difícil, um concurso muito difícil, mas é difícil para você, é difícil para Sim. todos os demais que estão exatamente na mesma condição sua. Então pode ser realmente determinante essa preparação psicológica, essa capacidade de absorver os desafios em seu favor, te impulsionar a ser melhor. Essa é uma questão realmente muito importante. E isso tudo passa por um equilíbrio emocional e também você adquire isso, né, com a experiência. Com a experiência. O ensino, o teu volume, o teu nível de conhecimento, ninguém vai tirar. Sim. Independentemente da sua aprovação ou não. Então, nós temos que tratar isso como um investimento, né? E não nos frustrarmos diante das reprovações. Mesmo nós querendo ser aprovado, né, no concurso, a reprovação faz parte do processo e é algo que eu tenho que trazer em meu benefício, em meu favor. Perfeito. E sempre saber que o foco, né, ele determina por quê? Porque se você dispensar tempo em tentar fazer concursos fora da sua área de preparação, né, você está deixando tempo de estudar e focar naquilo que você quer. Por isso a ideia de você escolher uma área que seja que tenha concursos mais periódicos, né? Porque senão você não pode ficar esperando 4 ou 5 anos para sair um novo edital daquilo Sim. especificamente que você quer. Eu acho que, né, não é muito. E aí essas pessoas que focam nessa área que vai sair, né, daqui a 4 ou 5 anos o edital, perdem tempo de estudar para concursos que são mais periódicos ou acontecem mais vezes dentro desse processo de preparação. Por isso também uma das dicas que eu coloco se você quer um concurso de ponta lá, você quer um concurso mas o edital demora muito, né? Você pode fazer a entrada num concurso de entrada, num concurso público, né? Que não é ainda o seu sonho, mas que você já vai ter a estabilidade, vai conseguir estudar com mais tranquilidade, sem a pressão de eu preciso do cargo por conta de questões econômicas, financeiras, né? Você, né, resolve a sua vida num concurso de entrada e aí sim se prepara para o seu objetivo Isso já te maior. dá tranquilidade psicológica. Psicológica e tranquilidade da ideia de... Imagine você esperar 4 ou 5 anos e vai lá e não é aprovado, se frustra. Você pensa, poxa, né? Olha o tempo que eu perdi da minha vida. Você vai pensar dessa forma, e não é verdade. Fica parecendo um atleta olímpico, né? Que só vai concorrer 4 em 4 anos, os ciclos das Olimpíadas, né? E é um tiro, né? Ela vai correr os 100 metros livre, 10 segundos, né? 4 anos de preparação. Porque então, nisso que você está falando, eu lembro muito do que o Phelps fala. Michael Phelps, ele tem um livro e nos bastidores perguntam para ele, pô, qual é o segredo de tanta... Ele é recordista, né? Individualmente de medalha de ouro em Olimpíadas. E qual era o segredo dele? O pessoal pensava que... Porque quem é talentoso, as pessoas costumam falar, ele nasceu para isso, o cara tem um dom. E não vê todo o esforço que está por trás daquilo. E ele falava que o grande segredo dele era a preparação. Era estar dentro de um ciclo olímpico. Imagina, você de segunda a segunda, tá 16 horas dentro de uma piscina. Isso não é para qualquer um. Então, o talento, ele vai te fazer vencer? Ele vai te fazer vencer. Só que isso pode demorar mais. Só a disciplina vai te fazer vencer? Também pode fazer vencer, mas vai demorar mais. Agora, quando você junta o talento com a disciplina numa pessoa, que são esses casos excepcionais assim, aí você vê resultados avassaladores, né? Que aí são criados gênios. Os gênios. Né? Eu gosto sempre muito daquela analogia que a gente faz, por exemplo, do Cristiano Ronaldo com o Messi, por exemplo. O Cristiano Ronaldo, ele é talentoso, mas a gente vê que ele é extremamente disciplinado. Ele é um atleta na acepção da palavra, porque ele é comprometido com a carreira dele. O cara já ganhou milhões e milhões, mas todo dia ele treina até mais do que ele deveria treinar. E a gente tem um exemplo no Brasil, assim, gosto muito do futebol Neymar, mas o Neymar, claramente, ele não tem a disciplina do Cristiano Ronaldo. Porque se tivesse, eu acho que o Neymar é mais talentoso. Mais talentoso. Teria mais, de repente, tantas bolas de ouro quanto o Cristiano Ronaldo. Então, o que isso tem a ver, por exemplo, com o concurso? É isso. Que não adianta você querer estudar e não tiver comprometimento contigo, porque é o teu futuro que está em jogo. Exato, é verdade? Exato. Então, é preciso criar esse comprometimento contigo mesmo. Se você não cria o comprometimento com a tua vida, daqui a um ano você está no mesmo lugar, reclamando. Exato. Né? Então, e essa preparação é importante. E a ideia do edital,
né? Foi lançado o edital de um concurso. Para que serve para o concurseiro o edital? Primeiro, para ele focar naquelas questões bem particulares e específicas daquele edital que está fora do estudo que ele fez, daquele estudo genérico, né? E aí vai estudar as questões bem particulares e específicas para saber quem é a banca. Faz toda a diferença. Nós temos Sim, hoje no Brasil de referência 7 bancas mais importantes de concurso público, não é? A FCC, a FGV, Sebrasp, né? São 7 bancas importantes de concurso. Só que cada uma delas é um estudo diferente, é um tem suas foco peculiaridades, diferente, isso é né? verdade. Então, você saber quem é a banca, qual é o perfil da banca, faz toda a diferença, tá? E deixa o estudo... Eu classificaria, eu dividiria o estudo da seguinte forma. Fazer um curso. Tem que fazer um curso. Por que fazer um cursinho? Por que fazer um curso? Por que eu não posso estudar por conta? Porque, primeiro, que estreita muito o caminho. Esses cursinhos que existem são professores experientes, eles já conhecem a dinâmica dos concursos, já conhecem qual é o perfil das bancas, eles já conhecem quais são mais ou menos os conteúdos necessários para serem estudados e focam, né? Eles acertam assim 80, 90% do conteúdo. Então já vai Sim. focado direto como se soubesse quais serão os tópicos que vão ser contemplados e que são mais cobrados pelas determinadas bancas por uma questão estatística, né? É estatística, tem esses dados e facilita. O que o concurseiro, sem essa informação, vai lá tentar estudar, ele fica estudando, de repente, e concentra 20, 30, 40% do seu tempo em questões que não vão ser É porque ele quer cobradas. acertar. Eu tinha um Então, pouco dessa mania, desculpa, aham, no início. Eu queria. Não, esse assunto eu vou acertar sozinho. aham, É meio que isso. Então, vai estudar um ponto do edital que ninguém estuda porque não aham, cai. é. Aí você quer estudar porque se na tua cabeça, se cair uma questão, só você vai acertar aquilo. E o que é isso? É perda de tempo, na Perda de verdade, né? tempo. Porque se você quer ser aprovado, você tem que focar, né? Tem que ser Sim. direto, específica. Aí o cursinho vai te ajudar isso, ele vai te dar um material, vai te dar um direcionamento, vai te dar colocar luz nas coisas que são escuras para você que está iniciando. E aí depois desse cursinho, e aí você pode então focar no seu Caminha. estudo, né? Sim. E complementar, fazer as revisões, fazer o seu material, Perfeito. identificar qual é o seu perfil, porque isso é muito subjetivo, isso é de cada um, né? Eu tenho a minha forma de estudar que é boa para mim, mas as pessoas, às vezes, elas são mais auditivas, elas precisam ouvir, né? Assistir vídeos, né? Assistir um professor falando. Tem pessoas que são mais de escrever, são mais, né? Isso. Aprendem fazendo resumo, né? Tem pessoas que aprendem mais visualmente, né? Lendo. Tem pessoas sinestésicas. Então, essa característica cada um tem que identificar em si. Qual é a forma que você melhor captura os conteúdos? E aí, lógico, você vai otimizar, privilegiar essa forma de estudo, sem abrir mão das demais, né? Porque também são formas de aprendizado, ainda que não seja a sua preferida. Mas você foca naquela que você tem mais facilidade. E aí, depois desse cursinho, dessa revisão, né? E aí é só a retomada, né? Estudo constante, você tem que dedicar um tempo do seu dia, né? Eu Estudava tinha, em média quantas horas por dia? Essa é a olha, pergunta que todo mundo pois faz. é, eu, Como se fosse a pergunta do milhão. Quantas horas você estuda por dia? Quantas horas eu preciso para poder passar? cada um na Como- sua necessidade, Sim, mas eu constantemente estudava 2 horas por dia, isso sempre. E aí, quando saiu o edital do concurso que eu gostaria de fazer, eram 4 horas por dia. Mas porque eu não tinha tempo, eu também tinha atividades sim, profissionais. sim, Agora, para quem tem mais tempo, pode ser mais tempo, pode ser mais tempo. Mas sempre conciliando, logicamente, uma folga, né? uma sim. forma de espairecer, de sair daquilo, não ficar bitolado no estudo. Você tem que ter A dedicação, importância da cuidar da parte psicológica. claro, Sim, você tem que ter dedicação, você tem que ter disciplina, né? Não pode desfocar qualquer coisa, deixa o estudo porque amanhã eu estudo. Não, você tem que focar. Você tem que saber que é um investimento para a sua vida profissional e você tem que saber que você vai ter que ter um envolvimento com isso, né? É dedicação. E aí, quando sai o edital, foca mais ainda, dedica um pouco mais de tempo, eventualmente até um sábado, né? Eu nunca sim, estudava, nem sábado nem domingo, eu não estudava. Nunca sim, estudei, mas eu sim. sempre fui disciplinado de segunda a sexta-feira, era 2 horas constante. Quando saía o edital, né, estudava um pouco mais, 4 horas por dia Eu já tinha um para isso. perfil ao contrário. Sábado e domingo era o dia que eu O mais dia que eu mais estudava. focava. Porque o dia que eu Aí, mais ó. estudava, que era quando eu tinha tempo livre, eu falei, não, agora eu preciso compensar. Aham. E você vê que não tem a fórmula mágica, Não né? tem, Mas não tem, por não. trás de tudo tem uma característica em comum. Você está comprometido, você está com disciplina. Aham. Porque um dos grandes objetivos desse podcast, do Comunicast, é que isso aqui seja um fator motivacional para quem esteja Aham. estudando, né? Porque a gente quer criar essa comunidade, agregando valor para essas pessoas e que você assista aqui, pô, eu vou sair daqui com vontade de estudar. Esse é o objetivo.
seja aquela injeção de ânimo que a gente vai dar na pessoa para ela voltar a estudar ou então continuar estudando, mas só isso não é suficiente, porque a motivação é um estado psicológico que oscila. Então você vai tomar essa injeção aqui, vai estudar 2 dias, mas daqui a pouco baixa de novo. Aham. Então aí que vem a questão da disciplina, de criar o hábito, né? Então, o que você acha de repente, dessa sugestão de se começar criando pequenas metas, né? O Exatamente. que você acha sobre isso? É o caminho justamente para não ter frustração, né? De você colocar, o meu objetivo maior é esse, eu quero ser juiz federal. Pronto. Tá lá, é esse o meu objetivo. E aí eu vou começar aqui traçar, então, metas que eu preciso cumprir, pequenas etapas, que são passos pequenos que eu consigo dar. De repente, eu não consigo sair aqui de terminar a graduação e ser aprovado para juiz federal, né? Vai ser um processo, né? Mas eu posso estabelecer, então, pequenas metas. Nesse caso, especificamente, é possível. Eu quero ser um juiz do trabalho, por exemplo, sei lá, né? Então, eu vou poder fazer um concurso de entrada. Eu posso fazer um concurso de entrada que vai me dar experiência profissional, inclusive, para ser técnico do Tribunal Regional do Trabalho, para ser Um analista, analista do Tribunal do oficial de Trabalho, para ser justiça, um até. oficial de justiça, para ser, sei lá, um fiscal do Sim, trabalho, que, né, concurso sim. mais fácil. E aí eu tenho, então, eu estabeleço isso como um grande objetivo final, mas eu vou cumprir algumas etapas, algumas metas menores. Por quê? A ideia é você colocar como objetivo macro, mas um caminho, trilhar um caminho para isso e ser passo a passo, tá? É possível alguém sair da graduação, eu vou dedicar aqui 1 ou 2 anos de estudo e vou passar para a magistratura? É possível, mas aí você colocou aquele diferencial, são pessoas que, né, que já não são a regra, né? São excepcionais, excepcionalmente isso vai acontecer, mas como regra, né, nós vamos seguir um caminho aí de estudo, de Sim. dedicação, e se você coloca metas pequenas e você atinge, né, você sempre vai estar motivado. Você sempre vai estar com a Isso. motivação em alta porque você está se Vai criando a superando, confiança, vai né? criando a confiança para É chegar muito no momento importante. lá você poder ser aprovado para o teu grande sonho, Sim, né? sim. Como é que a gente tá, pessoal? Vocês não estão vendo, mas a gente tem aqui a voz do Comunicast que fica aqui. Eu tô me sentindo. A minha geração cresceu assistindo o Silvio Santos, né? Então é como você fala. E aí, Lombardi? Como é que a gente tá de tempo? Então, perfeito. Então a gente tá tá dentro do tempo, dentro do planejado. Agora eu quero entrar numa parte que é muito importante. Hora de fazer a prova. Como é que era aquela tua preparação, chegando perto de fazer uma prova? Se você se preparava de modo especial, aumentava demais o ritmo de estudo, na véspera da prova preferia não estudar, porque é uma pergunta que muitos alunos fazem. Aham. Professor, eu estudo na véspera da prova, não estudo na véspera da prova? E, enfim, eu queria saber tuas considerações sobre essa parte e principalmente gerenciamento de tempo, porque muitos alunos chegam extremamente preparados, mas não conseguem gerenciar o tempo e quando vê o fiscal está tomando a prova da mão dele. Exato. Vou falar da minha experiência já Sim, com o modus operandi de hoje, né? Já colocando aqui os meus erros e meus acertos, né? É uma preocupação muito grande com relação ao tempo, porque tem muita gente que às vezes até sabe do conteúdo, saberia responder, mas chega no final, acaba atropelando e não podendo responder tudo completamente. O que é que eu faço hoje? Quando eu tenho uma prova, eu sei lá o tempo, 4 horas, geralmente são 4, 5 horas, eventualmente algumas provas, né? Eu sei e eu tenho já essa experiência já é de outros concursos. Geralmente a gente tem que dedicar um determinado um tempo para cada resposta. Ah, tem 100 perguntas, né? E você tem um determinado número de horas. Então você sabe, vai dedicar meia hora para passar o gabarito, né, com tranquilidade, sem possibilidade de erro. E aí você divide o restante nas questões. É o que você pode demorar. Mas o que é que eu faço? Eu vou diretamente para os conteúdos que eu domino mais. Ah, tem uma perfeito. prova lá que, por exemplo, de direito constitucional, que eu sou melhor, uma prova de direito tributário, que eu sou melhor. Eu vou para isso, para eu adquirir confiança, inclusive. Perfeito. E se faltar tempo no final, né, e eu tiver que atropelar, vai atropelar naquelas disciplinas que não são as disciplinas que eu teria um número maior de Isso. acerto. Então eu garanto Vai pro ponto forte por primeiro. ponto forte primeiro para ajudar naquele momento inicial de ir para a prova, de autoconfiança e principalmente de eu acertar o máximo possível naqueles conteúdos que eu já domino mais, que eu naturalmente vou acertar mais.
Às vezes as pessoas fazem o contrário, né? Vai para o mais difícil para depois ir para o mais fácil. Não, vai para aquilo que você... Isso é a minha forma, eu acho Sim. importante. Aqui eu estou relatando, né, uma experiência que para mim é melhor. Divido o tempo, né? Já sei quanto tempo, vou direto. Se eu estou em dúvida em uma questão, eu não tento responder ela. Eu não vou ler 2, 3, 4 vezes. Porque se eu tiver que chutar, eu chuto ela no final. Né? E aí eu vou para outra, eu vou pulando, eu não vou responder na Estratégia sequência. também conta Estratégia, muito, né? exatamente. Ah, você está ali na dúvida, não vai ler de novo. Né? Você não sabe com certeza, não dá para saber, então passa para a próxima. E deixo. E aí deixo todas em branco, aquelas que eu não sei. Depois eu vou para as questões mais difíceis, né, para os conteúdos mais difíceis. E aí sim, na administração do tempo, depois eu volto para rever, né, aquelas questões que eu deixei em branco, né, aquelas questões Sim. que eu fiquei na dúvida, coloquei lá Mas uma presta interrogação, atenção para porque não está entre. pular as em branco e... E quando está entre duas, Sim, exatamente. E quando está entre duas, também, não se apresse, não responda agora. Você ficou isso. lá, você sabe, você já eliminou 3, por E exemplo, como alternativas. acontece isso, Muito, né? muito. Os Você chega concursos, preparado e eles são feitos para isso, né? Eles são você feitos fica, para te induzir nossa, ao erro, é né? essa ou essa. Aí depois, quando chuta, ainda chuta errado. Aí É, fala, eu não tenho cara, com sorte. 50% de chance de você chutar errado, É, é mais triste quando você não sabe nada. Ah, são sim. 5 questões, eu não sei nem para onde vai. Aí eu vou chutar, tenho 20% de Até chance, né? dentro das probabilidades, a probabilidade já fica menor, né? Porque se você tem 5 alternativas, você vai ter Claro, 20% de claro. chance. Então, a primeira estratégia é tente responder. Isso. Não conseguiu responder, vai por eliminação. Vai eliminar 2 das 5? Melhor. Vai eliminar 3 das 5? Ótimo. Ficou entre 2. Ainda não sei, não vou ler de novo e tentar responder. Passa para frente. Sim. A ideia é responda o que você sabe e depois você volta para responder. Essa é uma forma de administrar o tempo. Porque no final, se der tudo errado e eu não tenho mais tempo, chuta. Aí você vai para o É. chute sem 20%. Aí Quer vai, dizer, não aí é o vai ideal, aquele mas fator sorte também, ser a tua exato. prova também. Tem Exato. isso também que conta. São vários fatores que influenciam. São muitos. E isso aí já aconteceu comigo. Por exemplo, eu tenho experiência do TCE Pará. Eu lembro que a prova discursiva, uma das questões discursivas, eu revi ela na véspera da prova, no sábado. Aham. Eu lembro até hoje, diferenciei taxa e preço público. E Não. na véspera eu peguei o edital, e essa história eu sempre conto para meus alunos em sala de aula, quando estou dando aulas, principalmente para a segunda fase, da importância de estudar com o edital do lado. Aham. É muito importante. Pois Você é. pega os tópicos, aí eu peguei os tópicos, aí eu olhei, e tem aquela hora que Deus abençoa e fala, meu filho, é a sua prova mesmo. Aí eu olhei e falei, putz, o que pode ser uma questão discursiva aqui? Aí vi um tópico em direito tributário. Falei, pô, direito tributário para um concurso de TCE é importante. Claro. Então, aí tinha assim um tópico assim, diferenças entre taxa e preço público, dentro do tópico do edital. Aham. E a pergunta veio do jeito que estava o tópico do Exatamente como edital. estava Aí lá. eu tinha um livro que era um resuminho, aí eu, tipo, na minha prova objetiva não tinha tão bom, eu subi, explodi assim na prova discursiva, porque eu acertei essa e a outra caiu uma sobre renúncia de receita, Aham. que é um assunto extremamente caro para dentro do Tribunal de Contas, você tem que ser bom. E Essa pouco parte explorado, né, e ainda. pouco explorado. E caiu para falar sobre renúncia de receita, eu tinha visto durante a semana na minha revisão. Né? Então é muito importante quando você está nessa fase final, só complementando o Aham. estudo que você já falou da preparação, de você já chegar revisando, não é Exato. verdade? Ali não é o momento que você está vendo mais nada novo, é de estar ali revendo seus pontos fortes para Exato. garantir. E responder questões, Gilmar. Isso. Responder questões Existem livros específicos para isso, né? Um conjunto lá de 3.000 questões Sim, das várias vários bancas. sites hoje É uma de experiência questão de muito concurso. necessária. Só que ela tem que ser no final da preparação. Não coloca isso junto com o teu estudo. Primeiro estuda, né? Até para aquela questão da autoconfiança, você vai ver que você vai acertar várias questões daquelas. Você já sabia, né? Várias questões daquela. E as questões elas se repetem, não às vezes exatamente como está lá, mas o conteúdo se repete de uma outra forma Sim. e de repente te ajuda a eliminar 2 ou 3 questões que você sabe que não são. E isso ajuda muito. Responder questões é Fundamental. a fase final da preparação. Eu dedicaria Sim. os últimos dias da minha preparação só para responder questões. Eu não vou mais estudar conteúdo, não vou mais ver matéria. E no dia da prova, especificamente, uma boa noite de sono, uma boa hidratação, levar para o dia da prova a água, levar para a prova um lanchinho, um chocolate, alguma coisa para você poder dispersar menos e ter uma concentração maior. E tranquilidade. No dia da prova não tem estudo, não. Nesse É um dia de aspecto, descanso e ir lá com mente a limpa. minha preparação, eu sempre foquei de modo inverso, assim, pra você ver que não tem a forma, Aham. entende? Porque eu sempre coloquei questões meio que diariamente para não fazer. Então, para mim, o que mais me ajudou, vamos dizer, eu acho que foi fazer questões, porque na minha concepção, e aí só complementando, não está Aham, aham, divergindo do que você está claro. falando,
o treino mais próximo que você tem com a prova, qual é? Fazer questão, porque a prova é um monte de questão Mas aí que com os amigos... manutenção, aí com manutenção sim, Isso. né? Você está falando A na fase ideia final de é revisão. exato, Perfeito, exato. perfeito, Com concordo. manutenção, Isso. claro. Chega na fase de revisão, você tem que estar fazendo seu exercício de tudo que você está estudando, de tudo que você estudou. Eu também concordo, sou adepto vamos dizer, essa prática. E dentro do que você conta pra gente agora, uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Tem a fase de se preparar, de escolher o concurso, de realmente começar a estudar, de estar se dedicando, de criar o comprometimento, de fazer a prova. E agora, e como é que é a fase do resultado? Quando chega lá, teu nome está no diário como aprovado, qual é a sensação? E diz para mim, vale a pena todo esse sacrifício? Cara, se é teu sonho, né? Você tá lá com o nome na lista, né? Sabe que vai ser chamado, vai ser contratado para o serviço público. É uma satisfação assim. Você já tem a experiência, né? De alguns Sim, concursos, inclusive. Mas é uma satisfação que nos traz principalmente a sensação de vitória, né? Essa vitória, assim, né? De uma final de campeonato e tudo mais. sim. Mas principalmente a tranquilidade de É, você saber, poxa, eu resolvi a minha vida profissional, né? É o que nós buscamos, né? Na nossa vida sim. de estudo e tudo mais. Eu resolvi a minha vida profissional. E aí vai te dar tranquilidade para tudo. Você tem uma sensação realmente de euforia, de vitória, de satisfação com você mesmo. Mas mesmo que o teu nome não esteja na lista, né? Você saiu melhor do que na etapa anterior, do que no concurso anterior, você é um vencedor. É, Você é um vencedor porque, afinal de contas, o seu desafio é com a aprovação, mas o seu desafio inicial é você com você mesmo. Você, na sua preparação, está isso, evoluindo, está é se isso. aprimorando. Porque é a garantia de que, se não foi dessa vez, vai ser, nas próximas vai ser. Tá? Se você tiver estagnado ou piorar o seu desempenho, isso sim, né? Você tem que pensar, colocar uma interrogação: o que é que está acontecendo na minha preparação? A minha preparação tem algum De erro ter na minha. essa autodiagnóstico, Tem que né? ter, De tem que ficar ter. ali É um olhando feedback de isso. você mesmo, né? Sim, Você tem que ter a busca de você ser aprovado num concurso público de ponta, de alto nível, é você ir melhorando. Esse passo pode ser um passo pequeno, pode ser um passo maior, né? Mas você tem que ir avançando. E só assim você vai conseguir aquela tão sonhada aprovação, sim. né? Não, dentro disso que você está falando, essa questão das reprovações, é isso, porque não importa a quantidade de vezes que você já reprovou. O que importa é a tua aprovação, porque é ela que vai resolver a tua vida eternamente. Claro, Então você vai estar exatamente. seguro ali o resto da tua vida. Então as tuas, vamos dizer assim, reprovações, elas têm que servir como aprendizado, né? Então não ficarem te frustrando ou então desacreditando, porque se a pessoa tivesse uma bolinha de cristal aqui e você pudesse ver que daqui a um ano você estaria passando no concurso, mas o que você fez foi desistir nesse momento. Hum. Porque você já estava mais perto da aprovação do que você imaginava. E isso a gente não tem como Não saber, tem, não né? tem. Então, por isso é muito importante, eu acredito muito, dentro dessa fase de preparação, coisa que eu sempre gostei muito, fazer simulado. Aham. Simulado é muito bom para poder ajudar a administrar tempo, gerenciar tempo, porque você está ali raciocinando com diversas matérias ao mesmo tempo, porque uma coisa é você estudar o assunto e fazer questão. Geralmente seu índice de acerto é bom quando você aprendeu realmente, mas é diferente você estar fazendo um simulado, estar trabalhando com várias matérias ao mesmo tempo, tendo que mudar a capacidade de raciocínio o tempo todo, porque você está fazendo questão de constitucional, daqui a pouco você já está, por exemplo, foi uma prova para auditor, TCE, daqui a pouco você já está tendo que resolver questões de auditoria, depois já é questão de controle externo, enfim, vai mudando as matérias e você com essa capacidade de adaptação. Tudo isso com o tempo Exato. cronometrado. Então, fazer simulado eu acho que é É fundamental. fundamental até também para conhecer as bancas, né? Por isso eu disse da Sim, importância do cursinho. Os cursinhos já conhecem. Eu vou dar só duas bancas aqui como exemplo. A FCC, por exemplo, Fundação Carlos Chagas. Ela é muito literal e muito texto de lei. sim, Então, a forma de estudo é, né, realmente ler várias vezes, repetição, textos de lei, ou, né, especificamente se for da área jurídica, né? E se você vai para uma banca Sebrasp, a Sebrasp não vai te cobrar literalmente o que diz o texto, vai te cobrar uma interpretação, um entendimento, uma jurisprudência isso. sobre o tema. Então é outro estudo. Você não tem como estudar para a Sebrasp e fazer uma prova da FCC. O teu desempenho não vai ser no mesmo patamar, mesmo que o teu conhecimento seja o mesmo. Estou falando que só a distinção da forma da banca cobrar aquele conhecimento. Sim. Então, são formas distintas e isso é importante na preparação. Por isso, e o concurseiro, geralmente, né, o concurseiro que já está há mais tempo na estrada, ele tem essa compreensão já.
Mas o concurseiro que está iniciando agora os seus estudos não tem essa dimensão. Por isso a importância de um cursinho. Ele vai te direcionar especificamente para isso, a compreensão. E a Perfeito. resposta às perguntas tem muito nesse sentido, né? Você responder perguntas, você já vai internalizando a sistemática, a metodologia de cobrança dos determinados Vai se conteúdos, familiarizando, se né? familiarizando Isso. e principalmente compreendendo o enunciado. Porque o Sim. primeiro desafio do concurso não é nem responder. O Verdade. primeiro desafio é compreender o enunciado. Entender o que ele está te cobrando ali. Exatamente, porque Isso é senão não verdade. adianta. Né? Às vezes ele tem um conhecimento, tem a Aham. parte teórica, mas ele não consegue interpretar as Interpretar a questões. mensagem, né? Isso. E algumas bancas, elas colocam um verdadeiro texto, É. né? E aí demanda muito tempo para ler e às vezes a resposta é muito... E é interessante porque tem aluno depois que fala, não, mas para mim isso não interessa o que é para você. Você tem que Claro, tentar o que a entrar na mente banca do cara. quis, cara. Então você tem que ver o que ele está te cobrando, o que ele está te pedindo ali. Não é o que você acha sobre aquele assunto. E você vai Tem aluno que adquirir gosta de brigar com a prova. com a banca, né? É, com a prova. E a gente não tem como ensinar isso. Assim, o que faz? Você alerta, né? Mas é lendo, né? Lendo lá, porque é subjetivo, é a forma como você está vendo. Só que você tem que, né, saber. E quando você responde, né, a questão, poxa, mas eu achava que era esse aqui. Você vai lá no gabarito, vai ver que estava errado. Você tem que voltar e buscar entender no conteúdo, lá no enunciado, né? O que é qual a mensagem que ele está. E aí você vai treinando. Repetidas vezes você fizer isso, você já vai entrar no espírito da banca e entender qual é a dela, né? E ela se repete sempre, né? Sempre. Meu amigo, a gente está caminhando já para a parte final, né, do nosso primeiro episódio. Eu vou pedir agora um momento para a gente fazer a publicidade aqui, porque o currículo do homem é algo espetacular, meu povo. Ele tem já... Eu nem falei, mas ele tem 4 livros lançados. Hoje ele trouxe 3 aqui. Deixa eu falar rapidinho desse último. Esse aqui, né? Que ele é tese do mestrado, né? Esse foi do mestrado em Direito. Do mestrado em Direito. Um livro sobre controle externo, tá? Controle externo brasileiro e a auditoria operacional como instrumento de atuação fiscalizatória concomitante. Então, para quem está estudando para concurso de Tribunal de Contas, esse livro aqui vai agregar muito também, porque a auditoria é um tema extremamente caro na preparação e a auditoria operacional é uma das principais formas de atuação atualmente dos tribunais de contas, né? Exatamente. A gente busca muito atuar por esse viés e é um livro escrito por alguém que entende. Está disponível em que plataforma? É da Dialética. Dialética, né? Tá à venda, né? Tá à venda. Quem quiser comprar, então, inclusive, esse aqui, vai ter um que ele vai deixar para sorteio. Mas para sortear, só vai concorrer quem estiver seguindo o perfil do Comunicast, tá tanto no YouTube quanto no Instagram, e vocês vão ter que marcar 2 amigos comentando: eu quero o livro do professor, vou chamar ele porque ele também é professor e conselheiro substituto Daniel Mello, tá certo? Cara, muito obrigado por esse presente aqui pro nosso primeiro episódio. Eu já tenho, para inveja de vocês, essa versão com dedicatória e tudo, tá? Assim que foi lançado, comparecer lá. É um livro realmente muito bom, muito bem escrito, meu amigo. Tem mais outros 2 aqui, deixa eu só fazer. Esses aqui não vou ficar de sorteio, não tem tanto a ver, mas... Esse é em espanhol, inclusive. Esse aqui é um livro em espanhol período dele. que eu tive na Argentina. Trabalho em condições análogas a las de escravo, né? No meu portunhol foi isso aí que saiu, que vocês entenderam. Mas um livro, foi esse aqui, foi em da qual? Tese de doutorado em Direito. Doutorado em Direito, a tese dele. Qual foi a universidade aqui? Universidade de Buenos Aires. Buenos Aires, né? Esse aqui também é um livro mais da área do ensino, né, da educação superior. Análise da qualidade na gestão da produção do acesso ao conhecimento. Estudo aplicado a um curso superior de ciências contábeis, também na Dialética, né? Tá disponível. Dialética. Tá, gente, todos os livros estão pela Dialética, tá? Para quem tá estudando, a gente tá puxando sardinha pro Tribunal de Contas, que é nossa casa, né? Inclusive, eu não falei, porque eu falei logo no início, a coisa que vale a pena comentar, é que na época que a gente fez o concurso, Tribunal de Contas não era algo tão visado, porque a remuneração não era tão boa, mas hoje já melhorou muito nossa carreira, só para vocês saberem, tá? Eu tenho o maior orgulho de falar isso, eu até brinco com os meus alunos, se preparem, porque esse próximo concurso do TCE, que tá com comissão formada, vai ter uma das maiores notas de corte, porque eu faço muita propaganda na nossa casa, porque é um lugar que eu amo trabalhar, a gente tem uma estrutura excelente, a remuneração já melhorou muito, e isso, tanto todos os gestores que já passaram, os presidentes, né, todos que já passaram, eu lembro que eu entrei na gestão do conselheiro Cipriano,
uma pessoa que se dedicou bastante. Depois veio, salvo engano, eu não vou lembrar a ordem, tá? Mas aí me perdoem, foi o conselheiro Luiz Cunha, Luiz Cunha. contribuiu bastante. Conselheira Lourdes, que é a nossa mãezona, ela tem essa alcunha, tá? No dia que vocês entrarem lá, vocês vão querer receber o abraço dela, que é o abraço mais gostoso do tribunal, é o dela, que é considerada a mãe nossa lá do tribunal. Veio o conselheiro André, né? Falecido conselheiro André, depois veio o conselheiro Dilon, Voltou a conselheira voltou Lourdes. a conselheira Lúdia, atualmente a gente está com a conselheira Rosa Egide, cada um realmente se dedicando, a gente tem visto isso lá no Tribunal de Contas, nossa carreira melhorou muito, a estrutura nossa para trabalhar é fantástica, você entra lá, os computadores são tudo de última geração, muito rápido, os sistemas bons, você tem algo muito bom, que eu não falei, que é, enfim, porque o convidado é você, Aham. e não vale estar falando tanto de mim, mas eu estudava para magistratura e eu desisti de estudar para magistratura quando eu entrei no Tribunal de Contas porque eu me encontrei totalmente com as atribuições, fiscalização da gestão pública de modo geral, do erário, né, estadual, um curador do erário estadual. Realmente eu tenho muito orgulho. A gente fica lotado na capital, isso para mim é um grande diferencial. Muito. Quem é da área de direito ainda pode advogar se vocês não estão sabendo. Tem uma estrutura remuneratória boa, já falei, as condições de trabalho são ótimas, a gente tem um ambiente interno muito bom. A sensação que eu falo para os meus alunos de lá é que a gente se sente acolhido, porque os conselheiros eles são equiparados, né, constitucionalmente a desembargadores, mas eles são extremamente acessíveis, pessoas humildes. Isso eu não estou falando porque eu não preciso disso, nunca precisei. E graças a Deus hoje tem uma situação muito bem resolvida no Tribunal de Contas, graças ao meu trabalho também que eu fiz por onde, foi onde eu investi, foi na área previdenciária lá dentro. Mas, assim, é algo assim que eu acho um diferencial de todos os demais órgãos. Não querendo falar mal dos outros, de forma alguma, mas a gente tem esse diferencial, que é essa humanidade, né? Exato. Você sente isso também, né, conselheiro? Além da questão do padrão salarial, né? O ambiente de trabalho, as pessoas, o Tribunal de Sim, Contas e a função do Tribunal de Contas, a sim. missão institucional do Tribunal de Contas, Isso. né? De resguardar o dinheiro público é algo realmente que dá um retorno muito importante. Eu assim, sou apaixonado pela atividade porque eu sei que do meu trabalho eu estou ajudando muito a sociedade a ser melhor, né? A Sim. ser o dinheiro público ser mais bem investido, né? Você fez o merchan aí do concurso público do Tribunal de Contas, né? Importante, né? Nós temos Vai um ser a corpo maior nota técnico. de corte, aí vocês se virem, porque vocês Nós, estão estudando, né? nós Já não é temos, problema nosso. nós temos um corpo técnico muito bem qualificado, mas Sim. aí tá, independentemente da especificidade do cargo, né? Na parte geral se cobra muito os direitos, né? Direito constitucional, direito Isso. administrativo, direito Isso. financeiro, contabilidade pública, né? A parte da língua É. portuguesa, de auditoria, A a gente parte tem essa contábil. peculiaridade, porque a gente é dividido por área lá, né? É, Então, esse concurso de auditor de controle externo, diferente, por exemplo, TCU, TCDF, que está aberto agora, lá a gente tem só área de direito, área de aham. contabilidade, então você acaba concorrendo só Com o pessoal da pessoa da, área da mesmo, né? própria área. E isso é bom, porque, por exemplo, o último edital, quem foi da área de direito, não teve contabilidade. Aham, aham. Então, para quem é da área de direito, você vê no edital e não tem Estudar, contabilidade, já é um alívio, nós né? já é um alívio. Graças a Deus não teve Pois é. contabilidade, porque, enfim, não é que seja difícil de aprender, mas aí vai ser um esforço gigantesco, porque é uma coisa que você vai começar do zero. Do zero. Do zero, você não vê contabilidade na graduação. De uma- Pois é, e aqui só para falar das minhas aprovações, né? Foram Sim, 13 aprovações, acho que eu não isso. mencionei elas, Isso, né? Só para falar, eu vou bem rapidamente falar sobre elas, né? a gente ia chegar nesse ponto Elas agora. aconteceram justamente no período entre 2011, né? 2012, né? Que eu fui aprovado para o Tribunal de Contas, e 2016, né? E um concurso que eu fiz depois de tomar posse no Tribunal de Contas. Mas eu fui aprovado em 5 concursos para docente, né? Na Federal da Bahia, Eu só falei na... que eu só vi os primeiros lugares, sabe, Pois pessoal? é, É muito primeiro todas, lugar, primeiro lugar, todas primeiro. eles. Não, na Federal da Bahia eu fui segundo lugar, era para Ciências Contábeis. Na Ficou estadual, mal colocado. na estadual da Bahia eu fui primeiro lugar, né, que era para contábeis também. Os outros 3 foram área jurídica, todos eles foi primeiro lugar. Na Federal do Paraná, na Federal da Fronteira Sul, lá em Chapecó, em Santa Catarina. Na UFAL, né, da Alagoas. Todas elas primeiro lugar, que era para Sim. docente de direito. Aí, fora a docência, eu fui aprovado em 3 concursos para procuradorias, né? Procuradoria em Itapema, Santa Catarina, em União da Vitória, no Paraná, e em Biguaçu, né? Santa Catarina também, perto da capital, procuradoria. Eu fui aprovado em
outros 5 concursos diferentes, né? 4 concursos diferentes, que foi um para analista do TRF, Perfeito. um para delegado de polícia. Aliás, fui aprovado em todas as etapas e eu O não homem fui fazer. transitou em todas as Não, áreas, até não para fui delegado. fazer, eu não fui fazer o curso, não fui fazer o curso de formação, porque Sim, era justamente no período que eu estava para ser chamado aqui. Senão eu teria sim. feito o curso, talvez hoje eu fosse delegado de polícia, né? Mas não fui fazer a segunda fase, né, que era o curso de formação. Eu fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal, que essa aprovação eu não fui classificado no número de vagas, mas fui efetivamente aprovado. Fui aprovado para oficial de justiça. Mas nenhum desses entrei em exercício, eu tomei posse nesses cargos. Apenas procuradoria em Itapema, Santa Catarina. Foi o único que eu fui, né? E eu Sim. fiz os concursos, mesmo sendo aprovado, né? E todos eles bem classificados, eu não tomei posse. E, mais recentemente, agora eu mudei o foco de estudo, né? Eu estou feliz, satisfeito, realizado, né, com a minha função, né? E só existe um concurso que eu faria, né? Que é o concurso para cartórios, para serventias Sim. extrajudiciais, né? E eu estou aprovado no concurso, né? Já em todas as etapas, são 6 etapas, 6 fases, né? Até a fase oral e fase de título, são 6 etapas. Eu estou aprovado no concurso das serventias extrajudiciais do Tocantins. Eu fiquei em segundo lugar em cotas, né? E em oitavo lugar na classificação Geral, né? geral, né? Só que é um concurso esse concurso foram 6 mil candidatos. Então, quer dizer, e para mim é um grande desafio, um estudo bem particular, bem específico, mas é uma área É, muito eu interessante, né? esqueci de. Só de. E, Não, desculpa, pode ter e concluído. eu estou aprovado, né, na primeira e segunda etapa das serventias de Santa Catarina e de Alagoas, né, que são 2 concursos que estão em andamento. Agora vem a terceira etapa, que é a parte da prova oral, né? Depois tem documentos, tem títulos. Então são 5 etapas nesses Ontem eu concursos. estava contando sua história para uma amiga, né? Inclusive aí eu vou deixar um agradecimento especial porque vocês não estão vendo ela aqui, ela participou, dando ideias da construção do podcast, né? Que é a Raquel Melino, um grande abraço para você. Você foi realmente muito importante. Então, o primeiro episódio aí também vai dedicado a você, porque você foi fundamental na construção do episódio. E estava contando isso para ela. Aí quando ela fez uma pergunta, assim, quantos anos ele tem? Uns 75 já para ter um currículo desse? Aí eu falo, né? É engraçado, né? Porque a idade é algo estranho. Mas eu nunca fui assim, feliz com a minha idade, né? Porque Sim, mas eu sempre digo, né, eu brinco, mas é sério também, né? Eu brinco que eu comecei muito cedo. Eu comecei muito cedo e eu atropelei sim. muitas coisas, né? São 3 doutorados, 2 mestrados, 3 graduações, 4 especializações. Mas como é que eu fiz agora? Só para você ter uma ideia, eu concluí um mestrado e um doutorado ao mesmo tempo na Meu Federal do Deus do Pará. céu. Eu fiz o mestrado em Direito e ao mesmo tempo eu fazia o doutorado em Economia. Eu terminei, em 1 ano e meio eu terminei o mestrado, em 3 anos eu terminei o doutorado, mas eu fazia junto as duas. Mas é loucura, né? É Sim. realmente loucura, não recomendo isso para ninguém, mas é porque eu gosto de estudar. Eu gosto de dizer o seguinte, e eu falo isso para os meus estudantes, e é verdade, estudar dói. Estudar dói. Mas é uma coisa que é necessário e é algo absolutamente um investimento, né, em você mesmo e na sua vida. Vale para a vida, não só para a vida profissional, vale para a vida. E chega no momento que estudar, e esse é o grande busca de todos, estudar fica prazeroso. Quando você chegou no Sim. ponto de estudar é prazeroso, Você meu já sente amigo, falta o dia que você não né? estuda, né? Exatamente, para mim é Já prazeroso. virou Mas hábito eu fiz na muito tua isso. vida. Eu atropelei muito. Eu fiz 2 graduações ao mesmo tempo. Eu fiz uma graduação com mestrado. Eu fiz um mestrado com doutorado. Então, a impressão que dá é que se eu fosse ver em linha de tempo, eu demandaria 30 anos só para fazer as graduações e pós-graduações que eu tenho. Mas não foram em 30, foi em Não, um período menor eu de tô tempo. muito feliz que o nosso primeiro episódio está sendo gravado contigo, meu amigo, porque realmente é um currículo assim espetacular. Enriquece demais o primeiro episódio. Uma pessoa que todo mundo vê, tem a facilidade da comunicação. Então, ajuda a enriquecer, tu tá Uhum, trazendo lições assim tão importantes. E a gente está realmente agora indo para a parte final. Vou só te pedir claro. algum conselho ou dica ou mensagem que você possa deixar para o pessoal para a gente encerrar o podcast, tá bom? Mas antes eu vou fazer o registro de novo do agradecimento aqui com os meus parceiros. Mandril, muito obrigado pelo apoio, por acreditar desde o início. Vocês já estão aí há um tempo. Eu conheci vocês quando o escritório, né? A gente brinca, era pequenininho, mas hoje o escritório já está bem grande, continua crescendo com muitos,
corta para essa câmera. Com muitos clientes e com certeza o pessoal vendo a qualidade disso que a gente vai entregar aqui por meio desse podcast. Obviamente, a gente tem um acordo de exclusividade. Ninguém da concorrência, por favor, contratem outro, tá bom? Não tem direito, a gente tem isso no nosso contrato. E desejar sucesso para vocês, porque vocês realmente merecem, vocês trabalham com paixão. E eu fiz questão, vocês sabem disso, da minha parceria ser com vocês também, que eu tive a oportunidade de ter outros parceiros. Mas falei, não, eu quero trabalhar com vocês porque a gente pensa da mesma forma, vai entregar um produto do jeito que eu quero entregar para o pessoal. Então, para mim, está sendo um podcast perfeito, com um convidado perfeito. Muito obrigado mesmo, sorte. Se precisar de uma agência que entrega dedicação e qualidade, não esqueça de contactar a Mandril. Vocês têm o perfil do Instagram? Vai entrar, né? Vai entrar o QR Code, né, pro pessoal? Perfeito, tá entrando o QR Code para vocês aí, para quem quiser produzir conteúdo de qualidade para a tua área, exceto para a área de concurso, porque aí eles são nossos. Eles são meus, brincadeira. E o parceiro, né, Seja o Norte, está comigo aí acreditando no nosso primeiro episódio, estamos fazendo juntos. Espero que seja uma parceria duradoura. Já falamos durante toda essa conversa, esse bate-papo gostoso que a gente teve hoje, da importância de se fazer um curso para você que estuda e não tem disciplina, ou então uma mentoria, porque eles têm esse serviço lá também. Escolha a tua área, vai fazer o curso, construa a tua base. Escolha fazer o concurso público que vai mudar a tua vida, porque é a tua vida que está em jogo. Então, só depende de você. E tudo isso, já pensou? Parar para pensar que o teu futuro, às vezes, matricular num determinado curso pode mudar todo o teu futuro, toda a tua trajetória. Então, eles têm lá uma grade de cursos assim muito grande. Para quem colocar o cupom, não esquece, viu? Só faz a matrícula com o cupom COMUNICAST para pegar o desconto, vocês vão ter lá e ainda vão ganhar o livro aqui do Jordan. Aí vocês vão me cobrar porque eu estou responsável pelo Comunicast. Fala, professor, fiz minha matrícula, quero o meu livro do Jordan. Eu quero ser o Jordan dos concursos, professor. Tá bom? Muito obrigado, Seju. Um grande abraço. Conto com a presença de vocês aí nos próximos episódios. E por fim, meu amigo, deixa aquela mensagem aí, ou uma frase, qualquer coisa, para ficar de mensagem para todos os nossos telespectadores. Comunidade, né? Para nossa comunidade. Comunidade de concurseiros. Então é uma linguagem tranquila, mas eu deixaria a seguinte mensagem: não existe nenhum sonho que não seja atingível. Então, o seu sonho de aprovação no concurso público, naquele concurso público especificamente que você quer, ele vai ser realizado. Depende única e exclusivamente, né, o tempo, né, que vai ser essa aprovação, né, mais precocemente, né, intermediariamente, ou talvez demanda um pouquinho mais de tempo, do seu envolvimento com a disciplina, com os estudos, com a realização desse seu sonho. Mas ele será realizado, isso é muito importante. E outra coisa, jamais pense que é um custo. Mas é custoso eu comprar livros, adquirir livros, realizar um cursinho, pagar a mensalidade de um curso para concurso, e eu investir, gastar tempo para estudar. Se você colocar com essa perspectiva de gasto, de custo, é um ônus muito grande. Coloque sempre como investimento, porque isso é efetivamente o conceito de investimento. Você está investindo em você, está investindo no seu conhecimento, no seu capital intelectual, está investindo no seu sonho. E ele será realizado na medida em que você tiver a disciplina e buscar efetivamente, né, a realização desse sonho. Ele será realizado mais precocemente ou mais distantemente, dependendo do seu grau de envolvimento, do seu grau de dedicação e principalmente de disciplina. O Geomar colocou aqui muito bem no início, a carreira de concurseiro, né, de estudo, ela é solitária, né? Mas ela é solitária, né? Você se fecha ali, mas ela vai ter o apoio também de muitas outras pessoas que você pode buscar, né? Mas efetivamente depende do seu esforço, da sua dedicação, do seu envolvimento com isso na realização do seu sonho. E ele será realizado. Meu amigo, foi bom demais. Olha, espero que para nossa comunidade que está assistindo aí de casa, do celular, enfim, na TV, que essa hora tenha passado tão rápido que nem passou aqui pra gente, que voou, né, o tempo, porque o papo realmente foi muito gostoso, foi muito produtivo. Te agradeço imensamente.
É realmente a coisa que eu vou levar para minha vida. O primeiro episódio ter sido com você. Uma mensagem assim tão enriquecedora, várias mensagens que você deixou aqui. Espero que para você tenha ficado em casa assistindo, tenha sido valioso também esse tempo, tenha sido um tempo produtivo na tua vida, que tenha agregado muitos valores. Aguardo vocês para o próximo episódio, que em breve a gente vai estar divulgando também o próximo convidado. E a intenção é essa, criar uma comunidade de valores com pessoas que vão te ajudar a seguir teu sonho, com pessoas que acreditam que é possível, com pessoas que já venceram na vida, porque chega de pessoas que dizendo para você que você não é capaz, entendeu? Porque geralmente essas pessoas, elas nunca tiveram resultado. Quem quer que te vê para baixo, eles nunca tiveram resultado. Porque quem já teve sucesso, sabe que o sucesso ele é alcançável. Então ele vai te incentivar a continuar, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado por toda a audiência que vocês estão dando hoje, comunidade. Até o próximo episódio e fiquem com Deus. Valeu, meu amigo. Valeu. Abraço.